Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior, a gente viu uma introdução sobre recursividade múltipla, que acontece quando uma função recursiva chama ela mesma mais de uma vez. No nosso caso foi recursividade dupla, porque eram só duas chamadas recursivas dentro de uma mesma função. Muito legal! Vamos recordar quais são duas qualidades muito bacanas da recursividade. Uma dessas qualidades normalmente é um código simples, um código elegante, apesar de que elegância é questão de ponto de vista, né? Mas quando a gente fala em código elegante, normalmente é um código simples, um código enxuto. A outra qualidade é que esse tipo de recursividade múltipla, ela é muito bem aplicada em problemas cuja solução podem ser resolvidas no método dividir para conquistar, que em resumo é o seguinte, pega um problema, divide ele em parte, resolve o problema, divide em parte, vai dividindo em partes e depois volta com as subsoluções e vai agrupando essas subsoluções até ter uma solução final completa. Hoje a gente vai fazer a aplicação de recursividade múltipla em um problema clássico. E o bacana desse problema é que o código é bem simplesinho e é bem fácil resolver esse problema tanto de forma não recursiva como de forma recursiva. Então é bem bacana esse primeiro exemplo simples para a gente ver das duas formas. E a gente vai focar nessa primeira qualidade, que é a simplicidade do código. Então, quando a gente reparar a solução não recursiva e a recursiva, a gente vai ver, com recursividade múltipla, a gente vê como é mais simples o código da recursividade múltipla. Por outro lado, vai ser legal esse exemplo também, para a gente ver que a recursividade múltipla ela pode ser muito mais custosa do que uma função não recursiva ou mesmo recursiva simples. E na aula que vem, no vídeo que vem, aí sim, a gente vai aplicar recursividade múltipla em um problema cuja solução não recursiva é bem mais complicada. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver essa segunda qualidade que eu falei, cuja solução recursiva é bem mais simples e fácil de aplicar do que uma solução não recursiva. Então é isso, no vídeo de hoje a gente vai focar principalmente na parte de simplicidade e o quanto isso pode ser custoso. Para no vídeo que vem, aí sim, a gente verificar que muitas vezes a aplicação de uma recursividade múltipla é muito mais fácil de se resolver um problema do que usar não recursividade, usar uma função não recursiva. Legal? Muito bacana. E que algoritmo clássico é esse que a gente vai usar hoje? Hoje a gente vai fazer um algoritmo para solucionar o problema da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência que já se conhece há muito tempo, que em resumo é o seguinte, é uma sequência cujo próximo valor é a soma dos dois anteriores. Então normalmente a gente começa com 1, depois 1, ou 0, depois 1, aqui a gente vai começar com 1. Então os primeiros dois valores é 1, depois 1, depois o próximo é a soma desses dois, então 1 mais 1 vai dar 2, aí o próximo é a soma do 2 mais o 1, que são os dois anteriores, vai dar 3. Aí o próximo é a soma desse 3 com o 2, que dá 5. O próximo é do 5 com o 3, que dá 8. E assim sucessivamente. O objetivo do nosso algoritmo vai ser trazer qual que é, nessa sequência, o enésimo valor da sequência. Então, se no meu algoritmo eu digitar 6, ele vai trazer o sexto valor dessa sequência. Então, o primeiro é 1, depois é 1, depois é 2, depois é 3, depois é 5, depois é 8. Então, o sexto elemento dessa sequência vai ser o número 8. Legal? Então, vamos lá para o código. E o que tem a sequência de Fibonacci de importante? Ela é muito legal. A sequência de Fibonacci ela é identificada em vários lugares da natureza. É uma sequência muito louca. Parece que ela existe em todo lugar. Em tudo quanto é lugar que você olha, tem a sequência de Fibonacci. E o mais bacana é que ela tem relação com a proporção áurea. Quando você divide o próximo número com o número anterior, ele vai dar um número próximo da proporção áurea, que é 1,6 alguma coisa. E quanto mais longe na sequência, mais próximo é dessa proporção. Então, se você divide 3 por 2, vai dar uma aproximação meio bruta. O 34 por 21, uma aproximação maior e assim por diante. E essa proporção áurea também ela é vista em vários lugares na natureza, tanto em termos de biologia, astronomia. Ela foi muito usada, essa proporção, na Renascença.
e é muito bacana. Eu sugiro que, se vocês tiverem a curiosidade, procurem na internet sequência de Fibonacci e proporção áurea. Vocês vão se divertir. Bom, mas vamos voltar para o código. Então, o meu problema, ele vai calcular qual que é o enésimo valor aqui da sequência. Então, por exemplo, se eu digitar no meu programa o número 6, ele tem que me trazer o sexto valor nessa sequência. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai me trazer o 8. Se eu digitar 7, ele vai me trazer o sétimo elemento aqui da sequência, que é esse aqui, o 13. Primeiro, a gente vai começar com uma solução não recursiva. Então, eu já posso pensar da seguinte forma. Se eu tenho que calcular o enésimo valor, eu tenho que passar um valor, o enésimo valor, né, que eu tenho que passar no meu programa, então eu sei que eu tenho que percorrer uma sequência essa quantidade de vezes. Então, se eu quiser saber qual que é o sexto elemento, então eu vou ter que percorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, provavelmente, né, aqui no nosso esboço. E eu sei também que o enésimo valor é a soma dos dois anteriores. Se eu sei que ele é a soma dos dois anteriores, então eu tenho que saber quais que são os dois valores anteriores para calcular o próximo. Então, se eu tenho que saber o valor dos dois elementos anteriores, eu vou precisar de uma variável para armazenar um elemento anterior e uma outra variável para armazenar o outro elemento anterior. E possivelmente uma nova variável para armazenar o res, por exemplo, para armazenar o atual. Então, eu vou começar aqui com o meu código com aquilo que a gente já sabe. Int, fibo, eu sei que a minha função, eu tenho que passar o valor aqui de qual elemento eu quero identificar, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, certo? Então, eu vou passar aqui, por exemplo, o valor n. Eu sei que eu vou precisar de pelo menos 3 variáveis. Variável A, a variável B e a minha variável res, eu vou chamar aqui de aux. Pronto. Eu sei que, por padrão, os dois primeiros valores são 1. Então, eu posso dizer que A vale 1 e que B começa valendo 1. E agora, eu vou ter o meu laço for. Então, for, eu vou criar uma variável contadora aqui, i, que eu posso começar da onde? Veja, se eu já sei que o primeiro elemento é 1 e o segundo é 1, então eu já sei o valor do primeiro e do segundo elemento. Então eu preciso começar a calcular a partir do terceiro elemento, porque os dois primeiros a gente já sabe que é 1. Então eu vou começar o meu laço for a partir do terceiro elemento. E aí eu vou, né, enquanto i for menor ou igual a n. E aí i mais mais. Então, o meu rascunho de laço for é esse. Percebem como eu estou montando a solução? Eu estou pensando on the fly. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pensar na solução aqui? Eu vou pensar na solução da seguinte forma. Ó. Quando eu for calcular o terceiro elemento, o A vai valer 1 e o B vai valer 1. E o resultado vai ser o 2, vai ser a soma desses dois. Aí na próxima vez que o meu laço for executado, quer dizer, quando ele estiver nesse ponto aqui, olha lá, quando ele chegar para cá, o A vai ter que passar a ser esse, e o B vai ter que passar a ser esse, e a solução vai ser calculada a partir daqui. E aí, depois que eu calcular esse, no próximo laço for, o A passa a ser esse aqui, o B passa a ser esse aqui, e a solução vai ser essa. E assim por diante. Então, em resumo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor do próximo elemento, depois eu vou falar que A passa a valer o valor de B e B passa a valer o valor de aux. Então, novamente, nesse exemplo aqui, então, para calcular esse terceiro elemento, o que eu vou fazer? Primeiro, calcular o terceiro elemento, vou fazer o cálculo de A mais B. Então, vamos lá, ó. Aux recebe A mais B. Agora, eu vou falar que o A passa a ser o B e o B passa a ser esse novo cálculo aqui. Então, vamos lá. A passa a receber B e B passa a receber aux. E assim sucessivamente. Então, no próximo laço for, eu vou calcular esse valor passa a ser o aux. E aí eu falo que o A passa a ser esse e o B passa a ser esse. Repararam? Se for mais um laço for, então o aux passa a ser o A mais o B, depois
o A passa a receber o valor de B e o B recebe o valor de AUX. E assim sucessivamente. Até que quando acabar o laço for, eu peço para retornar o valor de B, que o B é o último valor. Então vamos continuar o nosso código aqui, ó. Printf, digite o enésimo valor. Scanf, porcentagem de n. Agora recebe fibo, eu passo n, elemento, vírgula, res. Joia, vamos testar para ver se funciona. O sexto valor é 8. Olha que bacana. O sexto valor, 1, 2, 3, 4, 5, sexto, é 8. Vamos tentar de novo. O 7, 13. O 8, 21. O 9, 34. Então, funcionou. Esse aqui é um resultado simples, bem bacana e não recursivo. Joia! Resolvemos o nosso problema. Agora, eu vou fazer uma outra função, agora recursiva, só que eu vou aplicar aquele método que eu ensinei para vocês nos primeiros vídeos, de mapear o nosso laço for para uma função recursiva. Vamos ver o que vai acontecer. Então, quando a gente vai mapear um laço for para uma função recursiva, a gente começa por aquilo que eu comentei com vocês. Então, a gente tem aqui a nossa inicialização. Essa inicialização, a gente não vai fazer parte da função recursiva, porque na prática essa inicialização está fora do laço for, certo? Então, aqui dentro da função recursiva, a gente começa dessa forma aqui, ó. Se, que a gente vai transformar aquela condição em um se. Esse código, depois de terminado, dá para melhorar ele bastante, tá? Eu vou fazer esse mapeamento literalmente, depois a gente pode melhorar o código. Então, se o i for menor ou igual a n, então faça o que tem que fazer dentro do laço for, e aí a gente continua. Então, o que ele tem que fazer? É isso aqui, ó, esse AUX aqui. Olha lá. Bom, o que acontece? Esse AUX é uma variável que ela não vem de fora do nosso laço for. Essa variável AUX a gente pode criar dentro da própria função. Agora, esse A e B, a gente tem que ter esse valor depois. A gente tem que passar esse valor para a função recursiva, porque a cada iteração, a cada laço, a cada loop, esse valor vai ser diferente. Então, eu vou ter que passar como parâmetro aqui, né? Eu vou ter que ter como parâmetro na minha função recursiva, tanto o valor de i, quanto o valor de n, quanto o valor de a, quanto o valor de b. Então, vocês já repararam que esse código não está ficando muito bonito, mas vai funcionar. E, por fim, chama a função recursivamente de novo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou chamar Fibonacci, RS aqui no nosso exemplo, né? Vou passar o i mais 1, porque o i é o nosso contador. Vou passar o n continua sendo o mesmo, que é o enésimo número que eu quero chegar. Vou passar o valor de a e vou passar o valor de b. Vou passar o novo valor de a e o novo valor de b. Só um detalhe, isso aqui é uma função recursiva. Quando eu chegar na última função recursiva, eu tenho que retornar o resultado, certo? E o que acontece quando o i não for mais menor ou igual a n? Então, nesse caso, eu tenho que complementar aqui. Eu tenho que dizer para retornar o valor de b. Por que eu tenho que retornar o valor de b? Porque a variável b é a variável que está armazenando o resultado final, o enésimo valor. Então vamos transformar isso aqui numa função lá no devc e vamos executar para ver se funciona. Int fibo rs, int i, int n, int a, int b. Novamente, né? Esse código dá para melhorar bastante, mas eu estou fazendo um mapeamento literal das coisas aqui. Int aux. Agora, se i for menor ou igual a n, o que é para fazer? O que antes estava lá no laço for.
AUX recebe A mais B, A recebe B, B recebe AUX. Agora pede para retornar o Fibo RS, né? Aqui, I mais 1, vírgula N, vírgula A, vírgula B. Agora, do contrário, quer dizer, se eu chegar aonde eu devo chegar, retorne o valor final, que é o valor de B. Vamos fazer isso aqui funcionar e cruzar os dedos, né? Porque de primeira, realmente, é difícil aqui, ó. Então, quando eu chamar a função FiboRS, eu tenho que passar o valor inicial de I, o valor inicial de I vai ser 3. O valor de N, que é o enésimo valor, e o valor inicial de A e o valor inicial de B, que é 1 e 1. E vamos executar aqui, ó. Então, qual que é o sexto valor da sequência de Fibonacci? Opa, 8, funcionou. Demos sorte aqui de funcionar de primeira. E o sétimo? 13. Então, funcionou, ok? A gente fez uma função recursiva mapeando diretamente a partir de uma função não recursiva. Para não ficar essa solução no ar, vamos ver como é que é executada essa função fazendo o desenho. Então, aqui na minha representação, eu estou simplificando aqui os parâmetros, tá? Na verdade, é int i, int n, int a e int b. Ok? Eu estou simplificando para caber, para ficar menorzinho. Então, vamos supor que eu queira calcular o sexto elemento de Fibonacci. Então, o que vai acontecer? A primeira vez que a função main chamar fibo, ele vai passar aqui o número 3 para o i, depois vai passar para o n o valor 6, que é o que o usuário vai ter digitado, o a começa valendo 1 e o b começa valendo 1. Então, o que vai acontecer quando essa função for executada? O AUX vai valer o valor de a mais b. A vale 1, b vale 1. Então, o AUX começa valendo 2. Na linha 9, A passa a valer o valor de B. Quanto vale o B? Vale 1. Então, A passa a valer 1. Não mudou nada nessa execução, né? E o B passa a valer o valor de AUX. O AUX vale 2. Então, repararam? O A passa a valer 1 e o B passa a valer 2. E agora eu vou chamar recursivamente o Fibo de novo. E agora vai vir a mágica. Olha que legal. Agora eu vou passar I vale I mais 1, né? Porque o I é o nosso contador. Então, o I aqui passa a valer 4. O N é o mesmo, é o 6. O A vale 1. E o B agora vale 2, certo? Porque eu mudei o valor de B aqui, ó. B vale A mais B. Então, B vale 2. O que vai acontecer? Ele vai verificar. 4 é menor ou igual a 6? Ele é menor ou igual a 6. Então, entra aqui. O AUX passa a valer o valor de A mais B. Então, o AUX vale 3, que é o próximo número da sequência de Fibonacci. O A passa a valer o valor de B. Então, o A passa a valer 2. E o B passa a valer aquela soma que a gente acabou de fazer, que é o 3. Então, agora o A vale 2 e o B vale 3. E agora eu vou chamar recursivamente de novo. E dessa vez, eu estou passando o I aqui, vai ser o I mais 1 desse aqui. Então, o I agora passa a valer 5. O N continua valendo 6. O A vale 2, porque eu mudei ele nessa linha aqui. Então, o A vale 2. E o B vale 3. O B vale 3. Agora, ele vai entrar aqui e vai verificar. I é menor ou igual a N? 5 é menor ou igual a N. Então, é verdadeiro. Entrou aqui. AUX passa a valer A mais B. 2 mais 3 é 5. A passa a valer o valor de B, que é 3. E o B passa a valer o 5. E agora eu vou chamar a função recursivamente de novo. E que valores eu estou passando? Eu estou passando o I mais 1 daqui, então 5 mais 1 dá 6. O valor de N continua sendo 6. O valor de A é 3, que eu mudei aqui anteriormente. O valor de B é 5. Vou entrar aqui, ele vai verificar. I é menor ou igual a N? 6 é menor ou igual a 6? É, né? Porque ele é igual. Então, vai entrar aqui.
Agora o auxiliar vai valer 8, porque é a soma do 3 mais 5. O A passa a valer o valor de B, que é 5. E o B passa a valer o 8 aqui. E o que vai acontecer? Vou chamar a função recursivamente de novo. Chamei a função recursivamente de novo. Agora eu passei o I, passa a valer 7. O N continua sendo 6. O valor de A é 5. E o valor de B é 8. Olha que legal a mágica agora. Vai entrar aqui, vai verificar o if. 7 é menor ou igual a 6? Não, né? Então ele não vai entrar nesse if, vai entrar no else aqui. E o else está pedindo para fazer o quê? Retornar o valor de B. Então ele vai retornar o 8 para cá. E aqui ele vai continuar o código. Qual que é a continuação desse código? É a linha 11. Ele vai retornar esse valor. Ele retorna o 8 para quem chamou. Retornou o 8 para cá. Se eu continuar essa linha, que é a linha 11 aqui, o que ele vai fazer? Retornar esse retorno, né? Retornar o retorno de Fibo. Vai retornar o 8 para cá. Que vai fazer o quê? Retornar o 8 para cá, que vai retornar o 8 para cá. E está solucionado. O sexto elemento da minha sequência de Fibonacci é 8. Muito bacana, né? Deu para entender agora a solução. Agora eu vou mostrar para vocês como é mais simples a solução de Fibonacci com recursividade múltipla, ou no caso aqui dupla. Quando vocês virem a solução, vai ser de cair o queixo, porque você vai ver como é simples e, ao mesmo tempo, possivelmente você não vai entender o que está acontecendo. A gente vai precisar desenhar para ver o que acontece. Então vamos fazer a solução com recursividade dupla. Fibo, vou chamar de RD, recursividade dupla. Nessa função, eu preciso passar apenas o enésimo valor que eu quero alcançar. Vou fazer o seguinte, se n for menor do que 3, então retorne 1. Por quê? Porque se for 1 ou se for 2, o resultado é 1 na sequência. Se não, retorne Fibo RD de n menos 1 mais Fibo RD de n menos 2. E está terminada a minha função. Quando você olha para esse código, é um código muito mais elegante, muito mais simples do que esse outro anterior aqui. E ele resolve, olha lá. Vamos mudar aqui a função main, né? Fibo RD, e vamos passar só o valor de n. Olha lá, o sexto elemento é 8. O sétimo é 13, e assim por diante. É ou não é sensacional? Usando recursividade dupla, isso deixou o nosso código muito mais simples do que esse código, em termos de quantidade de instruções, ok? Agora, a execução desse código, aí são outros 500. Tá? A gente vai perceber agora que essa execução é muito mais custosa do que a anterior. Vamos entender esse código aqui. Vamos fazer o nosso desenho. Então, vamos lá. Não se preocupe se você está sentindo que isso aqui está muito fora da sua realidade. Né? Você olhou para isso aqui e falou, meu Deus, eu jamais chegaria a uma solução como essa. Provavelmente não mesmo. Okay? Eu também provavelmente não cheguei a essa solução a primeira vez que eu tentei fazer. O importante é que uma vez que a gente comece a aprender alguns algoritmos múltiplos dessa forma, a gente consegue aplicar isso a outros problemas que a gente nunca viu antes, certo? Então esse é a primeira vez que você vê um problema ser resolvido com recursividade dupla. O próximo da próxima aula também vai ser uma coisa muito fora da realidade, mas depois disso você vai ver que há um padrão aí de programação. Então, quando às vezes você identificar um problema que você nunca viu, você vai olhar e vai falar, opa, esse aqui é um problema que eu intuitivamente percebo que dá para resolver no jeito dividir para conquistar. E aí você vai começar a pensar em recursividade dupla ou múltipla, dependendo ou com mais de duas recursividades. E aí você vai ver que a aplicação vai começar a ser mais e mais
fácil e mais imediato. Então não se preocupe em ser difícil agora, se preocupe em aprender e a saber que, novamente, se você tivesse um problema como esse, você conseguiria resolver assim. Ok? Então vamos lá, vamos resolver esse problema aqui. Eu vou passar aqui o valor 6, então o n aqui vai receber 6. O que vai acontecer? Ele vai verificar aqui o if. 6 é menor ou igual a 3? Não é, então ele vai entrar no else. Aqui no else existem duas chamadas recursivas. Então o que eu vou fazer? Para a gente entender de forma mais fácil esse código, eu vou desmembrar ele. Pronto, problema desmembrado. Antes o fib e o rd, as duas chamadas estavam numa mesma linha, eu coloquei elas em linhas separadas para ficar mais fácil de entender aqui durante a execução. Então, quando eu passar o 6, ele vai verificar que essa condição é falsa, porque 6 não é menor do que 3, vai entrar aqui. Aí, aqui tem a declaração da variável a e b, e agora ele vai chamar o fibo de n-2. Então, vou chamar aqui fibo n-2. Então, nesse exemplo, eu passei aqui n-2, 6 menos 2, eu passei o 4 para cá. O que vai acontecer? Ele vai entrar aqui nesse if e vai verificar. 4 é menor do que 3? Não é. Então, ele vai vir aqui para o else. Tem a variável a e b. O importante é que aqui tem a chamada de fibo n-2. Então, vai ser chamada a função fibo. E agora esse n passa a valer esse outro n menos 2. 4 menos 2, 2. O que vai acontecer? Ele vai verificar aqui no if. 2 é menor do que 3? Opa, 2 é menor do que 3. Então eu vou retornar para cá o número 1. Retornei para esse ponto o número 1. O 1 está aqui. Então eu vou continuar desse ponto agora. Agora eu vou chamar o fibo, só que eu vou chamar o fibo de n menos 1. Então eu chamei o fibo aqui e passei o 4 menos 1, passei o número 3. Então o n aqui vale 3. Ele vai entrar aqui e vai verificar. 3 é menor do que 3? Não é. Então ele vai entrar nesse else. Vai ter aqui a variável a e b e vai ter a primeira chamada aqui recursiva do n-2. Eu vou passar n-2, 3 menos 2 dá 1. Então o n aqui vale 1. Opa, n vale 1. 1 é menor do que 3? É, então eu retorno para quem chamou o número 1. Retornei para cá o número 1. Agora eu vou para a segunda chamada recursiva. Então eu vou chamar a segunda função recursiva aqui a partir desse ponto. Agora eu vou passar 3 menos 1, 2. Então o valor aqui de n vai ser 2. E vai entrar aqui no if. Opa, 2 é menor do que 3? É. Ele vai retornar para cá, para esse ponto onde foi chamado, o valor 1, porque é o que está aqui, ó, return 1. Agora o que vai ser feito? Opa, não acabou aqui, né, de chamar a função recursiva uma vez, duas vezes. Agora eu vou retornar a mais b. Ele vai retornar o 1 mais 1. Então ele vai retornar para quem chamou o 1 mais 1. Ele vai retornar para esse ponto o número 2. Aqui não tem mais função recursiva. Eu só tenho que retornar esse valor mais esse. 2 mais 1, vou retornar o 3 para cá. Retornei o número 3 para cá. Opa, mas aqui era na primeira função recursiva. Agora eu vou para a segunda chamada recursiva. E eu vou passar o n-1. Eu vou passar o 5. Então, n aqui vale 5. 5 é menor que 3? Não é. Então, ele vai entrar aqui no else, tem a variável a e b, e agora tem a chamada recursiva de n-2, 5 menos 2, 3, e mais tarde a outra. Então, vamos começar da primeira chamada recursiva. Agora, n vale 3. Por quê? Porque é n-2 aqui. Então, n aqui vale 3. 3 é menor do que 3? Não é. Então, vai entrar aqui e vai chamar recursivamente de novo fibo n-2. 3 menos 2, 1. Então, aqui, n vale 1. Agora, 1 é menor do que 3? É. Então, eu vou retornar aqui para quem chamou o número 1. Então, esse cara aqui, nessa linha, o a vai valer 1. Agora, eu vou vir para a segunda chamada recursiva. Eu vou passar n-1. n-1, 2. 3 menos 1, 2. Então, n aqui vale 2. E vai entrar aqui no if. Opa, 2 é menor do que 3? É. Então, retorna para quem chamou o número 1.
Então, o B aqui, né, que é a linha 22, vai receber 1. E agora ele vai para a terceira linha, return A mais B. Quanto é A mais B? 1 mais 1, 2. Retorna para quem chamou o número 2. Retornei para cá o número 2. Agora tem a segunda chamada recursiva aqui do Fibo. Então, eu vou passar aqui, vou chamar a função recursivamente, só que com n menos 1. 5 menos 1, 4. 4 é menor do que 3? Não, vai entrar aqui e vai ter a primeira chamada recursiva. Vai passar n menos 1, 4 menos 1, 2. Perdão, 4 menos 2, 2. N vale 2. Opa, 2 é menor que 3? É, então ele vai retornar o 1 para quem chamou. Retorna o 1 para cá. E agora ele vai fazer a chamada recursiva de novo de n menos 1. Então, 4 menos 1, 3. N aqui vale 3. 3 é menor que 3? Não. Então, vai entrar no else e vai chamar a função recursiva passando n menos 2. Vai passar 1. Opa, 1 é menor que 3? É, então retorna para quem chamou o número 1. Aqui vale 1. Agora eu vou para a segunda chamada recursiva dessa função, que é a nossa última, inclusive. Só que dessa vez passou n menos 1, então 3 menos 1, passou o 2 para cá. 2 é menor que 3? É, então ele vai retornar para quem chamou o número 1. Retornou para cá. E segue a vida. Vamos para a linha 23 aqui do nosso código. Retorne A mais B. A vale 1, B vale 1, então ele vai retornar para quem chamou o número 2. Aqui não tem mais função recursiva. Continua o código, retorne A mais B. Retorna 1 mais 2, vai retornar para quem chamou o número 3. Então, o B dessa função recebe o 3. Agora, o que acontece? Retorne A mais B. 2 mais 3 vai retornar para quem chamou o 5. Para cá. Vai retornar o 5 para cá. Agora, segue. Retorne A mais B. 3 mais 5, 8. Retorna para quem chamou o número 8. Retorna para a função main o número 8. Quer dizer, o sexto elemento é o número 8 que foi calculado. Que bacana a execução, né? Olha lá. Então, a execução foi feita dessa forma. Por que dividir para conquistar? Eu estou dividindo o meu problema em subpartes. Ó, aqui, né, era 6, foi para 4, para 2, 5. Enfim, eu estou subdividindo. Até chegar aqui na ponta e ele retornar os valores parciais, né? De 1, 1, aí 1 mais 1 dá 2, traz para cá, o resultado desse foi 1, 1 mais 2 dá 3, o resultado desse aqui foi 5, esse aqui dá 8. Quer dizer, eu estou dividindo para depois conquistar. Vocês reparem que você dizer que um código é elegante não significa que a execução dele vai ser simples, a execução pode ser complexa. Elegante aqui no nosso caso é em relação à simplicidade do código. Mais uma vez, pode ser que da primeira vez que vocês vejam esse código aqui, vocês se assustem e falem, nossa, eu jamais conseguiria fazer um programa como esse. E eu volto a dizer, provavelmente não mesmo, de primeira. O importante é continuar o estudo e encontrar mais problemas cuja solução é seguindo essa ideia de dividir para conquistar. Depois da segunda, terceira, quarta solução que vocês aprendam, isso começa a ficar automático para vocês. Começa a ficar, aí sim, intuitivo. Por quê? Porque todo problema que você perceber que dá para dividir em partes, é um problema, que a solução dá para dividir em partes, é um problema que você pode aplicar a recursividade múltipla. E mais bacana ainda, né? Quer dizer, eu posso transformar isso aqui tudo numa linha só. Poderia fazer dessa forma. Return. Se n for menor que 3, retorna 1. Retorne 1. Se não, é para retornar isso aqui, ó. Olha que bonito que o código fica. Pronto. Opa. Olha lá, a minha função recursiva cabe em uma linha só.
e vai funcionar. Olha lá. Que coisa bonita. Então é elegante nesse sentido. Agora, eu vou mostrar para vocês o porquê que essa função recursiva dupla ou múltipla, ela é muito mais custosa. Já dá para perceber pelo próprio desenho, certo? Olha a quantidade de funções recursivas que foram necessárias para resolver um problema aqui com 6, né, para verificar o sexto elemento aqui, ó. Então, para ele identificar o sexto elemento, foram executadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 funções recursivamente, sendo que uma função também recursiva, só que não múltipla, precisou de 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Bem menos do que essa outra. Bacana? Mas vamos ver funcionando mesmo. Vamos ver o que acontece em termos de performance. Então, se eu executar a minha função não recursiva, olha lá, e pedir, por exemplo, o sétimo elemento, ele executou isso aqui, ó, após 2, muito, né? Olha lá, ele demorou 1,9 segundos para executar. Vai variar um pouquinho, mas né, 1,7, às vezes chega a 0 ponto alguma coisa, dependendo do que está no processo aí da tua máquina. Se eu chamar a função recursiva simples para a mesma quantidade, aí eu tenho que passar um monte aqui, né? Tem que passar 3, N, 1 e 1. Tá. Se eu passar o 7 aqui, ó, 2,1 é praticamente a mesma coisa aqui. 1,3, tá vendo? Ele está variando bastante aqui na minha máquina. 1,6. Se eu chamar a recursiva dupla, vamos ver quantos segundos. 7, né? 2,6, puxa vida, não pareceu muito, né? 2,4, a diferença não parece grande, certo? Olha lá, 1,1. A diferença começa a ficar grande quando você começa a aumentar a quantidade de funções recursivas a serem executadas. Por quê? Porque isso vai impactar na profundidade da árvore aqui a ser executada. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o elemento na posição 30, então eu vou começar com a função não recursiva. Vamos executar. 30. Veio lá, 0,8 segundos. Até menos do que antes, né? 1 segundo. Olha lá, 0,6. Novamente, o porquê disso? Porque quando executei da última vez, o processador estava ocupado. Agora, a recursiva simples. Vou passar 3,n, 1,1. Para 30. Olha lá, 0,8. Rápido. 1,1. Rápido. Agora vamos à recursividade dupla. 30. 0,7. Puxa vida, está muito rápido. 0,8 está muito rápido. Agora vamos para 50. Sem a função não recursiva. 50. Olha lá. Ele foi em 0,7, mas deu um número negativo. Por que deu um número negativo? Porque estourou a quantidade máxima de valores que cabem no inteiro. Tá? O inteiro são 4 bytes. Para eu resolver esse problema, é só eu transformar todas as minhas variáveis aqui em long int, porque aí ele passa a ter 8 bytes. Então eu vou fazer isso aqui rapidinho e já volto no código. Então eu transformei aqui as minhas variáveis em long int, tá? Aquelas que precisam se tornar 8 bytes. O meu contador aqui, o valor máximo, não precisa, porque né, eu vou digitar o número 50. Então vamos lá. Vamos executar a função não recursiva. 50. Olha lá, deu esse número e demorou praticamente 1 segundo. Agora, recursiva simples. 50. 1,8 segundos. Tá? A variação aqui está bem grande, 1,3 segundos. Agora vamos ver a nossa recursividade dupla. 50. Opa, agora está demorando.
Que bacana, né? E por que está demorando? O que a gente vai fazer? Eu vou colocar um contador nessas três funções, para ele contar a quantidade de funções que estão sendo executadas para alcançar o resultado. Ok? Então, na minha função não recursiva, esse contador vai retornar 1. Na minha função recursiva simples, é esperado que se ele vai calcular o valor, né, a posição 50 da minha sequência, então ele vai ter no máximo aí, olha lá, 43 segundos. Ele vai ter no máximo 50 funções recursivas sendo chamadas. Né? Provavelmente 47, porque ele começa do número 3. Aí a gente vai ver quantas funções recursivas são executadas na minha função recursiva dupla. Se você colocar 90 aí para calcular, eu passei 24 horas e ele não terminou de calcular. Ok? Sendo que a função recursiva simples e com laço for foi em questão de segundo também. Então vamos lá, ó, vamos mudar o nosso código. Vou vir aqui na Fibonacci, vou criar uma função, um contador. Conte começa com 0. Aqui, sempre que a função for executada, eu vou colocar aqui um conte mais igual a 1. Né? Conte recebe conte mais 1. Okay? E aqui no finzinho, eu vou pedir para ele apresentar funções executadas, porcentagem de, e aí, vírgula conte. Então, entenderam o que vai acontecer, certo? Olha lá, eu vou passar o número 50. Olha lá, funções executadas, uma só, porque é um laço for, era o esperado. Agora eu vou fazer a mesma coisa na minha função recursiva simples. Toda vez que ela for executada, eu peço para o contador aumentar. Vamos executar. Fibo RS. Opa. Novamente aqui, né? 3,1. 50. Foram executadas 49 vezes. Ok, 49 vezes. Um outro aspecto interessante dessa função recursiva simples é que a chamada recursiva é a última instrução antes do return. E isso classifica essa função como uma função recursiva em cauda. Então, quando ele for compilado, se o compilador conseguir otimizar, ele pode transformar essa função que era antes recursiva em uma função não recursiva, quando gerar o código de máquina. E isso é muito bacana. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a recursividade dupla. Toda vez que ela for executada, o contador vai ser incrementado. Vamos ver. Vou começar com 6. Olha lá. Foram executadas 15 funções. Isso a gente pode ver aqui no nosso exemplo. Ó. Foram 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfeito, bateu. Só que, olha só. Deixa eu colocar esse contador como long int, porque eu tenho a impressão que vai ser bonito. LLD. Pronto. Vamos executar. E eu vou adiantar aqui o vídeo para vocês não precisarem esperar tanto. E olha lá, foram 52 segundos de execução e foram executadas essa quantidade de funções. Ó, 1000, milhão, bilhões. Foram executadas aproximadamente 25 bilhões de funções recursivamente. Tá? Novamente, isso não significa que tinham 25 bilhões de funções na memória. Tá? Na memória, novamente, é só um ramo da árvore que vai ser executado. Então, vão ser executados no máximo 50 funções empilhadas recursivamente. Ok? Mas, ao todo, foram executadas 25 bilhões de vezes a função recursiva. Por isso que demorou tanto. Então, o que a gente tira de conclusão aqui? Que ao se criar uma função recursiva dupla ou múltipla, mais do que 2,
Uma função recursiva dupla é múltipla, ok? Mas ao se criar uma função recursiva múltipla, a gente tem que ter noção de que o nosso código tende a ficar bastante simples, mas se a nossa árvore, né, se a profundidade da árvore for muito grande, a quantidade de funções executadas recursivamente vai crescer de forma exponencial. E você não vai querer uma coisa dessa. Então a gente vai aplicar a função recursiva dupla em funções que a gente sabe que a profundidade da nossa árvore não vai ser muito grande. Ela ainda tem aplicação, muitos problemas podem ser resolvidos com a função recursiva dupla, porque a gente sabe que em muitas soluções a nossa árvore não é muito grande. Mas quando ficar muito grande, aí a gente tem que lançar mão de algum outro recurso. Okay? Esse mesmo código ele pode ser simplificado bastante com programação dinâmica. Em um outro momento eu mostro para vocês em um outro vídeo. Vai diminuir bastante a quantidade de execuções a serem realizadas. Ou então criar uma função não recursiva. É que a partir do próximo vídeo vocês vão ver que criar uma função não recursiva para soluções de dividir para conquistar não é tão simples. O código fica um pouco mais complicado. Então é isso, pessoal. Obrigado, valeu pela atenção e até o próximo vídeo.